eu ainda agora estive a descer esta rua e eu só pensava no cheira bem, cheira a Lisboa, porque cheira-me a Lisboa, cheira-me a Lisboa. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Já começou e não há como não reparar por estes dias a jacarandás a florir nos jardins e nas ruas de Lisboa. A exuberância de uma árvore que nos últimos meses ganhou inesperado protagonismo nas notícias de Lisboa. Os trabalhos já começaram às 9 da manhã, neste caso deste primeiro jacarandá desta rua. São 75 ao longo desta 5 de outubro, sendo que esta, pelo que nos parece, será uma das que será transplantada. E que, como muitas outras, descreve um percurso surpreendente de uma cidade que estava em contacto com muitos outros lugares do mundo nos últimos séculos e com um clima que lhe permite acomodar espécies de todos os continentes. Mas, para além das jacarandás, há muitas outras espécies, até mais frequentes, que de forma mais ou menos discreta acompanham silenciosamente o cotidiano da cidade, sem muitas vezes darmos por elas. Hoje, nas Histórias de Lisboa, vamos descobrir afinal o que são as famosas jacarandás e os segredos das restantes árvores de Lisboa. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Então, já vamos falar desta árvore exuberante e extraordinária que é o jacarandá. E temos a pessoa ideal para nos falar sobre ele e muitas outras especificidades das árvores de Lisboa, Ana Luísa Soares. Olá, Ana Luísa, bem-vinda. Olá, Miguel. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e por este desafio de estar aqui. A Ana Luísa é não só professora do Instituto de Agronomia da Universidade de Lisboa, mas é a diretora do Jardim Botânico da Ajuda. É um espaço importante para perceber também a história das árvores em Lisboa e no país, na verdade. Foi um espaço de experimentação pioneiro, mas antes do mais gostava de traçar, e antes de falarmos da jacarandá, já vamos descobrir os segredos desta árvore incrível e exótica que veio quase do outro lado do mundo, mas antes do mais traçar aqui um panorama da situação das árvores e dos jardins e desta coisa extraordinária que é termos ruas inteiras que são tapetes de árvores fantásticas. Porquê que isto acontece em Lisboa e se há uma noção do número e da importância destas espécies de árvores? Em primeiro lugar, nós somos abençoados por um clima que permite termos espécies, por aqui como o Miguel já há pouco referiu, de expressão do Orlando Ribeiro, que o nosso país está situado entre o Mediterrâneo e o Atlântico, e no caso da cidade de Lisboa também, pelas várias colinas que até lhe dão o nome da cidade das sete colinas, temos diversas exposições na nossa cidade. Temos este clima que permite termos espécies desde o norte da Europa até espécies subtropicais e às vezes algumas tropicais, e portanto isto é uma diversidade enorme, é uma panóplia de espécies que encontramos na nossa cidade. Eu recentemente tive a sorte, o privilégio de trabalhar em 2 projetos diferentes, um especificamente sobre os Jardins de Lisboa, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e em que tivemos a oportunidade de fazer um inventário de 64 jardins e encontramos um número extraordinário
inventariámos 27.610 árvores e de repente fomos ver as espécies que correspondiam a estas árvores e davam uma diversidade de 799 espécies diferentes. 799 espécies. Com diversas origens nativas, obviamente, e exóticas. E todas elas a conviverem alegremente e 800 espécies de árvores diferentes. Exatamente, uma diversidade interessantíssima. É interessantíssima e louca, eu diria mesmo. Em relação ao ranking, por exemplo, de outras cidades, há noção, é um número considerado alto ou é um número... É um número considerado alto, sim. As outras, há determinadas cidades que também têm diversidade grande, mas de facto estas 800 espécies é um número muito elevado, de uma diversidade muito grande. Terá a ver pelas condições geográficas que falou, também obviamente de Lisboa ser aqui este ponto que durante séculos contactou através das rotas oceânicas com as zonas mais díspares do mundo, não é? Exatamente, eu acho que isso também foi assim aqui o despoltar para uma parte desta diversidade, eu diria, de preciosidades que nós encontramos nos jardins históricos, porque algumas são mesmo assim umas preciosidades, umas espécies preciosas que nós temos nos nossos jardins. Na altura até século XIX, chamava-lhe mesmo as novidades, porque eram essas espécies exóticas que eram interessantes e que eram prestigiantes ter nos jardins, não eram as nossas espécies nativas, porque isso havia ali nos campos ao lado. Portanto, as exóticas é que eram as rainhas dos jardins. Temos as araucárias, temos as corízias especiosas, temos as eritrinas, portanto uma série de espécies que não são de todo nativas do nosso país, mas que vinham sendo trazidas dessas viagens, muitas delas através por semente, não é? Porque a planta viva era difícil de fazer essas grandes viagens, e muitas delas por sementes, e aqui os jardins botânicos tiveram um papel crucial. Eles eram um palco de experimentação, portanto as sementes chegavam e eram ali experimentadas, vingavam-se, portanto colocavam-nas a germinar, e se aclimatassem depois acabavam por ser difusores para os outros jardins, quer privados, quer públicos, para utilizarem essas espécies. Havia uma espécie de tráfego de sementes e de plantas. Exatamente, e com muito gosto, e nós temos documentação de jardineiros que eles eram autênticos jardineiros paisagistas, porque eles, além de propagarem, de cultivar estas espécies, eles próprios também desenhavam os jardins. Portanto, nessa altura a nossa profissão ainda não existia. Estamos a falar talvez século XVIII. XVIII, sim, principalmente século XVIII e século XIX, nesse período. E temos o Jardim Botânico da Ajuda, o Jardim Botânico de Lisboa, da Politécnica, também desempenhou um papel importantíssimo nessa divulgação. Inclusive, são dois dos 4 jardins botânicos de Lisboa, não é? Também há o Jardim Tropical de Belém. Exatamente, e a Tapada da Ajuda, e o Parque Botânico da Tapada da Ajuda. Temos noção deste panorama. Sim, mas ia dizer qualquer coisa? Sim, quer dizer, portanto, estes jardins eram convidados, vinham jardineiros de França, de Inglaterra, como chefes jardineiros destes jardins, com conhecimentos e com experiência de outros jardins, para tornarem os nossos jardins também assim ao nível da Europa, não é? E tinham assim um gosto especial por estas plantas. Temos até um caso de um Henrique Ayot, que foi chefe jardineiro do Jardim Botânico de Lisboa. Ele criou uma série de cultivares, portanto cruzamentos de espécies para ter flores mais bonitas, para serem mais perfumadas. Estamos também a acompanhar certas, digamos, descobertas no ramo da genética, por exemplo, não é? Exatamente, e portanto eles faziam. E é curioso, eu acho isto uma delícia, que é uma das roseiras que este Henrique Ayot, francês, que, portanto, um híbrido, uma cultivar que ele criou, atribuiu-lhe o nome de Bela Portuguesa. Isto tem homenagem das plantas em Portugal se darem todas tão bem, florirem e tal. Portanto, esta roseira é lindíssima, é uma roseira trepadora e que dá uma flor cor-de-rosa, muito perfumada, muito bonita. Eu quero falar do ranking destas árvores, que entretanto algumas naturalizaram-se, apesar de serem exóticas e de terem vindo do outro lado do mundo, quer dizer, tornaram-se quase... São seres vivos que vivem connosco, não é? Nas nossas ruas e que acompanham as nossas vidas e nós as delas, apesar de às vezes não termos noção. Mas já que estamos a falar desta questão da história, também é engraçado perceber então esta questão da gênese no Jardim Botânico, porque há aqui um nome essencial, não é? Que é o Félix Avelar Brotero, não é? Sim. Que é dessa altura do início do século XIX,
que acabou por ser alguém também muito importante, porque depois tinha boas relações até com os monarcas, a família real, faziam essa experimentação para os jardins dos palácios, não é? Mas que a própria chegada dele também é engraçado, mostra também o tempo. Ele não é o primeiro, Não. o primeiro verdadeiramente foi vítima, digamos, dos tempos que se viviam naquela altura. Exatamente, o primeiro foi o Domingos Vandelli, italiano, que veio de Pádua, a convite do Marquês de Pombal, na altura, portanto, o ministro do rei Dom José, e logo após o terremoto, a fatalidade do terremoto de 1755, Domingos Vandelli até veio para dar apoio à reforma do ensino em Portugal, mas havia ali um contratempo e como ele também tinha experiência já em jardins botânicos, foi convidado pelo Marquês de Pombal para desenhar o Jardim Botânico da Ajuda. Também teve uma forte influência no Parque Monteiro Moro, não sei se o Miguel conhece, Sim, um parque lindíssimo no Lumiar, atualmente o Museu do Trás. Só lembrar que a importância desta localização também do Jardim Botânico da Ajuda tem a ver com a proximidade do Palácio da Ajuda, não é? Ainda Foi não era, antes, ainda não era. Logo verdade, a seguir ao é terremoto, como aquela zona da Ajuda não foi muito afetada pelo terremoto, o rei decidiu mudar-se para aí, que até é conhecida a Real Barraca. Exatamente, portanto, era mesmo em madeira e foi toda tanto a corte mudou-se para essa zona da Ajuda. Não foi por acaso, porque essa parte, isto também é uma história muito interessante, porque portanto, o centro da cidade estava ali no Terreiro de Paço, portanto, na Baixa, nessa zona Moraria, Bairro Alto, Castelo, e estas, portanto, tudo o que era fora desta zona já eram os arrabaldes, não é? Já era uma área rural. Mas século XVI, XVII, quer a família real, quer as famílias nobres, portanto mais abastadas, começaram a adquirir terrenos fora desta zona do centro, como casas de verão, de fim de semana, portanto, de veraneio. E esta zona da Ajuda foi uma das preferidas, quer pela sua localização, muito próximo do rio, portanto com uma vista extraordinária, e portanto já eram terrenos já adquiridos pelo rei anterior, outros reis anteriormente. E foi fácil, portanto, toda a mudança para esta zona, era a antiga Quinta dos Condes de Aveiro, e portanto portanto já estes terrenos pertenciam todos à Casa Real, e aí foi instalado o Jardim Botânico da Ajuda, e nas proximidades então a Real Barraca. Certo. O Palácio da Ajuda só veio posteriormente, depois do terremoto e do susto do Dom José. Exatamente. E o Vandelli nessa altura então é convidado para... É o grande pioneiro do primeiro jardim botânico português, que foi este o da Ajuda, portanto foi ele que criou o primeiro jardim botânico, e a par do jardim botânico também criou um museu de história natural, portanto havia também lá no jardim um núcleo museológico muito importante, que era referido com várias trocas de correspondência, não é? Na altura não havia os e-mails. Mas eis que cai em desgraça o Vandelli. Pois, porque como havia essas trocas de cartas, era conhecida este espólio que nós tínhamos, isto não era só de plantas, no Museu de História Natural tínhamos animais embalsamados, portanto todos aqueles trajetos das viagens pelo mundo todo, que nós fomos um dos pioneiros, não é? Os portugueses foram um dos pioneiros, e portanto à descoberta do novo mundo traziam sempre novidades, quer animais embalsamados, minerais, rochas, plantas em herbários, e portanto era um museu muito rico, e isso sabia-se pela Europa inteira, e creio que não terá sido por acaso que as tropas napoleónicas, um dos sítios onde eles foram foi ao Jardim Botânico da Ajuda. Portanto, quando as invasões francesas chegaram a Lisboa, não é? E a família real partiu para o Brasil, havia noção de que isto era uma riqueza especial também pela história de Portugal, não é? Pela sua capacidade de ter recolhido estes espécimes por todo o mundo. Sim, e depois então veio, portanto o Vandelli foi retirado da direção do jardim. Por suspeita de ligação com os franceses. Por suspeita de ligação, de já ter dado ali algumas informações, e foi então convidado Félix Avelar Brother, português, um botânico de referência, assim um dos primeiros botânicos de referência, escreveu a primeira flora portuguesa. Ele vinha de Coimbra, onde era professor e diretor do Jardim Botânico de Coimbra, porque o Vandelli, a par da construção do Jardim Botânico da Ajuda,
também foi convidado pelo Marquês de Pombal para ir para Coimbra, que na altura era o grande centro universitário do país, para construir aí o Jardim Botânico de Coimbra. Portanto, depois houve esta troca. Ok. O Brutero veio então para Lisboa. E o Brutero, creio eu, é um dos responsáveis por esta chegada da jacarandá e da sua aclimatação? Ou isso não, essa informação não é testada? Temos informação, portanto, temos onde é que nós nos podemos basear? Nós temos o registro das espécies que o Vandelli tinha no Jardim Botânico da Ajuda, e aí então é uma diversidade mesmo louca, aí terei de dizer mesmo. Está na Biblioteca Nacional o registro dessas espécies, e eram cerca de 5.000 espécies diferentes que ele conseguia, que ele ia tentando aclimatar e que tinha ali para a sua parte. 5.000, não quer dizer que todas vingaram, mas com toda essa parte de experimentação. Depois do Brutero encontrar, e na altura não tínhamos referências ao jacarandá. É quase a engenharia genética do século XVIII, não é? Aquela que hoje em dia se começa também a fazer com o ADN, etc. Portanto, eles faziam também, era experiência, tentativa e erro, não é? As sementes chegavam e experimentavam, e umas vingavam, outras não vingavam, e portanto passaram por ali essas tais 5.000 espécies. Já no tempo do Brutero, onde aí há a primeira referência ao jacarandá, temos uma diversidade também bastante interessante, cerca de 1.300 espécies diferentes no Jardim Botânico da Ajuda. E, portanto, não temos a certeza absoluta, não temos, mas creio que terá sido no período do Brutero que terão chegado sementes de jacarandá, terão sido germinadas no Jardim Botânico da Ajuda com sucesso, e daí foram oferecidas e começaram a fazer parte das nossas ruas, dos jardins de Lisboa, e portanto partindo aqui do Jardim Botânico da Ajuda. Já vamos encaixar a jacarandá no ranking das árvores mais frequentes, e estamos a falar dela também porque ela não só tem uma grande frequência nas ruas de Lisboa, como tem uma exuberância que neste momento está em pleno nesta última semana de maio. Mas também porque ela é de uma exuberância extraordinária. Ganhou também uma recente atualidade, enfim, porque houve um grupo de cidadãos que se uniu para defender ali um trecho de árvores. Mas vamos pôr as árvores no seu sítio, então, desta diversidade de plantas. A primeira, de árvores, não é? A primeira delas todas, a mais frequente, quer em jardins, quer em arruamentos, é uma árvore que toda a gente conhece, mas que pouca gente saberá o nome e pouca gente conseguirá identificá-la, não é verdade, Ana Luísa? É verdade, é uma árvore que de facto por muitas ruas da cidade de Lisboa ela aparece, não é por acaso que ela está em primeiro lugar quer nos jardins de Lisboa, quer nas árvores de arruamento, como árvore de arruamento, e isto não é só de agora, não são só dados de agora, são também registro de diversos trabalhos de investigação que a minha equipa do Centro de Ecologia Professor Beata Neves tem trabalhado ao longo destes tempos. Desde os anos 20, não é? Que já vem registada. E exatamente, encontramos o inventário da Câmara Municipal de Lisboa de 1929, em que já colocava o Celtis australis em primeiro lugar. Celtis australis. Celtis australis. Tem um nome comum. Lódon bastardo. Ou ginginha do rei, porque dá aquele fruto que parece uma ginginha e portanto também por vezes chamam-lhe a ginginha do rei. A ver se a gente consegue descrevê-la. Enfim, eu aproveito para dizer que é daqueles programas que dá jeito de facto de ter uma ajuda iconográfica para localizar as árvores. Nós vamos fazê-lo nas nossas redes sociais. Procurem através de Miguel Franco de Andrade ou através de Histórias de Lisboa, quer no Facebook, quer no Instagram. Vamos a histórias.de.lisboa e vamos mostrando aos poucos cada uma destas árvores que estão no top. Então, a ginginha do rei ou o lódon bastardo, como é que podemos descrever? Portanto, ela tem esse fruto, não é? Tem um fruto muito pequenino, tem uma folhagem uma árvore caduca, nativa, portanto as folhas aqui da região mediterrânea, caem no inverno, outono, portanto no fica inverno, uma árvore completamente despida. Tem um tronco, o seu ritidoma, a casca do seu tronco é muito característico, porque é muito liso, não tem muitas rugosidades, é um tronco muito liso. Certo. Um bocadinho prateado às vezes, não é? Exatamente, tem assim um tom prateado, muito bonito, aliás identifica-se facilmente, mesmo tanto sem folhas, é uma árvore que se identifica facilmente só pelo seu tronco e pela sua silhueta. É uma árvore com uma copa frondosa e que dá uma sombra espetacular. A folha que eu acho que talvez a caracterize melhor, a mim faz-me lembrar, não sei bem explicar, não é? Mas é uma folha
que é, como diria aquela forma, não é? Uma forma assim alongada. É uma folha simples, assimétrica, é engraçado. A folha de um lado e do outro tem ali alguma assimetria, toda recortada e é alongada, termina assim alongada a folha. Sim. E é muito frequente, creio que toda a gente, se calhar se não sabem os nomes, não Sim, pelo nome, mas pela localização. Pela localização. Temos a Rua Ferreira Borges, temos em Campo de Ourique, temos ali a Rua Luís de Camões, em Alcântara. Sim. Toda a colina do Castelo, quer se queira, quer não, o topo está com Pinheiros Mansos, mas toda a colina está povoada por estes ladões bastardos. Exatamente. Ali o Mirador de São Pedro de Alcântara também tem ali uns exemplares espetaculares. Caixo de Dré também. Aparecem, e é muito interessante porque esta espécie, mesmo nos jardins públicos, ela aparece quase sempre tipo a bordejar os jardins, são Celtis australis. E depois lá no interior do jardim temos uma diversidade enorme de espécies. E qual é a razão do sucesso desta árvore? É uma guerreira, portanto é uma guerreira porque de facto já é da nossa flora, portanto adapta-se muito bem ao nosso clima, às naturalizou-se, não é? Ela é mesmo originária aqui da nossa região mediterrânica, Okay. Portanto ela é espontânea aqui da região mediterrânica. Às vezes algumas exóticas naturalizam-se, por se estarem muito bem, acabam por estar naturalizadas. No caso do Celtis australis, ela é mesmo nativa aqui da região mediterrânica e portanto é uma árvore que por si só já está habituada ao nosso clima. Depois também é uma espécie que, como eu costumo sempre dizer muitas vezes, uma árvore estar em jardim não me surpreende muito, porque até tem condições favoráveis, tem geralmente sistema de rega, tem um bom terreno para uma boa cova. Agora ela estar em caldeira, que é o caso das árvores de arruamento. Caldeira é aqueles quadrados apertados de terra com lancil, no meio do betão, com sol compactado, a levar com os gases e com todos os poluentes dos carros, com pouca rega. Às vezes com vandalismo também. Às vezes com vandalismo, às vezes é quase caixote de lixo também, serve de cinzeiro. Às vezes com umas podas. Neste caso do lódon nem me parece das piores, é outra árvore que é vítima dessas podas, não é? Que é o plátano. Sim, também. Mas às vezes o lódon também leva umas podas severas, e aí também eu chamo sempre muita atenção, quando nós estamos a trabalhar na área do planeamento urbano, do arvoredo urbano, é importante perceber o espaço que nós temos, não nos podemos esquecer que a árvore, quando vai neste caso, para a caldeira, tem um porte pequenino, que vem dos viveiros, não é? Mas depois ela naturalmente vai adquirir o seu porte natural, portanto é sempre importante sabermos qual é o porte adulto que essa árvore vai ter, para escolhermos a espécie mais indicada, porque senão, o que é que acontece? É óbvio que ela tem que ser podada, porque os ramos começam a entrar pelas casas dos edifícios, não é? E, portanto, também é desagradável para as pessoas estarem com os ramos dentro de casa e, portanto, têm que ser inevitavelmente podadas. Vamos continuar aqui no nosso ranking, no nosso top. Estamos a fazer aqui um ranking misto entre as árvores de jardim, as mais frequentes, e as de arruamento. É assim uma escolha algo subjetiva que nós estamos a fazer, assente nestes dois valores. Ana Luísa, com base neste critério, qual é que escolheria para segundo lugar? Em jardins, as oliveiras e os ambojeiros, portanto, as oliveiras da mesma família, são, não? São as mesmas espécies, são cultivares diferentes. A oliveira e os ambojeiros são praticamente... Os ambojeiros é a oliveira brava. Okay. Dá também uma azeitona, mas que não é tão gordinha como a outra oliveira, é também... Portanto, são e é outra espécie nativa, não é? E é outra espécie nativa. Aliás, a nossa cidade de Lisboa, a vegetação original antes da urbanização é basicamente apoiada em zambojeiros. Portanto, temos, aliás, na Tapada da Ajuda temos cerca de 5 hectares que nós chamamos reserva botânica, em que temos zambojeiros, eu diria que nativos da nossa flora da cidade de Lisboa. Ok. E, portanto, é uma árvore com uma enorme longevidade, não é? É uma árvore com enorme longevidade, muito bonita, quer pela sua folhagem prateada, portanto, que permite dar contrastes com outras espécies, porque às vezes, quando nós estamos a elaborar planos de plantação, é importante também não só ir pela flor, mas também pelos tons da folhagem, porque é importante criar assim diversidades de tons. E a oliveira, com aquele seu tom acinzentado, cria contrastes muito bonitos, logo, por exemplo, com a terceira espécie em jardins que aparece no nosso ranking, que são os ciprestes, com aquele verde escuro.
e com o verde acinzentado da oliveira, dá um contraste lindíssimo. Se parece muito associado aos cemitérios, não é? Sim, porque ele dá-se bem nesses ambientes e porque como também tem uma copa muito colunar, também não se estende muito, não é? E portanto Acabou por ficar associada simbolicamente. Mas é uma árvore que fica lindíssima em jardins. Um exemplo que eu adoro, quando me lembro assim dos ciprestes e das oliveiras, lembro-me logo da Praça do Império e toda aquela Belém. zona ali em Belém, em que tem ciprestes alternados com oliveiras e o contraste é lindíssimo. É o verde escuro do cipreste com o acinzentado da oliveira, há assim um efeito espetacular. Também uma espécie originária aqui do sudeste da Europa, não é? Mas que, enfim, já deve existir, não é? A frequência aqui nesta zona mais ocidental. Exatamente, sim. completamente Ali em relação à oliveira, naturalizada. não, uma coisa que eu queria dizer, eu estou a ter aulas da colonização fenícia na Península Ibérica e fala-se muito do trazer a oliveira, não o zambujeiro, mas a oliveira como espécie produtiva dos fenícios. Estamos a falar há 3.000 anos, não é? E estamos a falar também de provavelmente ser das árvores com maior longevidade no território nacional, não é? Tenho a indicação de ser das árvores mais antigas. Exatamente, tem uma longevidade enorme. Sim. E fáceis de transplantar, também tem uma resposta muito boa, transplante. Aliás, no Alqueva, quando houve todas as obras do Alqueva, muitas dessas oliveiras foram transplantadas, e havia uma altura que eram por todo lado, por todas as rotundas oliveiras, mas de facto árvores que sobreviviam e que tiveram uma resposta muito boa. No Concelho de Oeiras, onde nos encontramos, exatamente, ainda existem e foi nessa altura. E é uma árvore lindíssima. Sim. E até mesmo antiga, já com o porte assim todo desengonçado, não é? Que vão ficando assim todas tortas. São muito bonitas. Toda a simbologia, enfim, nem é preciso ir por aí, mas inclusivamente bíblica, não é? O ramo da oliveira como símbolo da paz, etc. Então, chegámos ao terceiro lugar, o cipreste, e qual é que diria que é o quarto lugar das árvores mais frequentes em Lisboa? Como árvores de jardim, são os plátanos hispânicos, também é uma espécie muito frequente nos nossos jardins. Sim. Temos o caso ali da Avenida da Liberdade, Sim. que é ali assim, uma área bastante ajardinada e onde se vêem bastante os plátanos. Temos ali na zona do Campo Pequeno também uns plátanos frondosos, portanto em ambiente de jardim. E, portanto, em quarto lugar estão no nosso ranking o plátano, os plátanos hispânicos. Não posso deixar de dizer, enfim, tal como a oliveira, não é? Tem um certo inconveniente que é, enfim, uma característica inevitável das árvores que são, enfim, espécies super inteligentes na forma como procuram a sua diversidade biológica, não é? E genética, utilizando os pássaros para disseminar as suas sementes e os pólenes, mas de facto são muitas vezes apontadas também como disseminadoras desses pólenes que são alergenos. De facto, nessas alturas são um bocadinho incómodas, e a oliveira, então, em particular, provoca muitas alergias na altura da sua floração. A Ana Luísa até foi ao nariz. Exatamente, estava a pensar já aqui assim. Só de pensar, claro, realmente é verdade. Enfim, é a inevitabilidade de vivermos seres vivos e da convivência no mesmo espaço. Os plátanos, de facto, eu tive aqui a ideia de que era a bandeira do Canadá, mas não é. Não, isso é um ácer. É um ácer que até às vezes é chamado plátano bastardo ou coisa assim, não é? Porque a folha é muito semelhante. É muito semelhante. Mas o fruto é diferente. Pronto. O plátano é um aquênio, assim, uma bola depois liberta aqueles pelos todos. E os áceres são sâmaras, são frutos diferentes, certo. São de famílias diferentes, não tem nada a ver. A folha que é muito semelhante. E aqui os plátanos sujeitos, não posso deixar de dizer isto, às vezes a podas mutilantes, que são chocantes para quem não percebe nada de plantas, olha para aquilo e pensa, não pode fazer bem à árvore, não é? É, porque acabam por se abrir feridas. Qualquer poda que se faça a uma árvore, abrem-se feridas, e isso acaba por ser uma porta para fungos, para diversas doenças, e que inevitavelmente debilita a árvore. Uhum. Então, continuando aqui no nosso caminho, qual das árvores das espécies diria que é a quinta do ranking? A quinta vem os pinheiros mansos. Okay. Temos também, se nós olharmos para os nossos jardins, a presença muito forte dos pinheiros mansos. Uhum. Aqui existe, por exemplo, no topo da colina do Castelo, é muito do projeto, sim, exatamente. E Monsanto. De Gonçalo Rebateles, do projeto de recuperação. Também encontramos ali muitos em Belém. Depois Monsanto, mas isso já é um caso à parte, não é?
e até já foi aqui muito Sim, falado já falámos com o Fernando Louro. estimado colega Fernando Louro, e foi muito falado da questão a quem agradecemos, que foi ele que me sugeriu o nome da Ana e, portanto, Luísa. E temos ali assim, tanto muito bem representados os pinheiros mansos. Certo. Depois, em sexto lugar, temos os freixos, que também é uma espécie da nossa flora, uma espécie nativa. Aparece muito junto às zonas ribeirinhas, portanto é uma espécie muito exigente em água, mas também se adapta muito bem como árvore na cidade, quer de jardim, quer de árvore de arruamento. Li até que os freixos são das primeiras árvores que têm folha caduca também, a rebentar, eles anunciam a primavera. Exatamente, são os primeiros a rebentar as folhas, é impressionante, e acontece sempre isso, é muito bonito. São eles e outros também que estão ali a par, não pela folhagem, mas pela flor, que também, curiosamente, aparecem em sétimo lugar no ranking de jardins, que são as olaias, as Cercis siliquastrum. As Cercis siliquastrum também anunciam ali já o início da primavera. Também é uma árvore, nós estamos sempre a falar dos jacarandás, mas as olaias têm uma beleza também exuberante. A flor, não é? Tem a flor, é tal e qual o mesmo fenómeno que acontece nos jacarandás. Antes da folhagem aparecer, é também uma espécie caduca, e antes da folhagem aparecer, ela fica com os seus ramos carregados de flores cor-de-rosa, e portanto fica assim Que explicação evolutiva dá para esse fenómeno? Aparecer primeiro a flor e só depois a folha? Esses já são fenómenos botânicos que me transcendem, Sim, mas também de facto a diversidade, a diversidade botânica que nós somos abençoados, não é? Estes seres vivos têm assim estas... A olaia, de facto, não só tem esta frequência também em Lisboa, que é a sétima, digamos, mas também tem uma série de lendas à volta dela, não é? Sim, a árvore de Judas, não é? Que, à sombra dessa árvore que Judas terá a informação que eu tenho é que se enforcou. Sim, que se enforcou. Tradicionalmente sim, é esta. Sim, e portanto é também conhecida por árvore de Judas. Pois, sim. E continuando agora no ranking, o que é que temos diria? Depois o Ligustrum lucidum, que é uma espécie que até o Miguel me falou. Falei antes na conversa preparatória. Não tenha muito interesse. Não tem, de facto, não é uma árvore especialmente bonita. É uma árvore muito perfumada, quando ela está em floração é muito perfumada, e tem uma característica que eu aprecio muito, é que tem um porte pequeno. E portanto, quando nós estamos a planear o arvoredo e a escolher uma espécie para uma rua que seja mais pequenina, mais apertada, o Ligustrum lúcido responde muito bem. É quase também mais arbustiva, não é? Portanto, isto às vezes na botânica não há aquela... é uma árvore, é um arbusto, é uma herbácea. Há ali assim umas classes intermédias, que é um grande arbusto, pequena árvore, e o Ligustrum lúcido encaixa-se nessa categoria de grande arbusto, pequena árvore. Para me reconciliar com o ligustro, eu também expressei que eu não sabia identificar um ligustro. Como é que se identifica esta árvore? Pelos vistos é a oitava mais frequente em Lisboa. Então é uma árvore de folha persistente, esta tem portanto, a folha durante todo o ano, e agora nesta altura do ano vai começar a arrebentar com uns cachos brancos e um cheiro, um perfume muito agradável, é assim um perfume quase parecido ao da laranjeira, não tanto, mas assim. Como é que é o fruto? Um bocadinho mais suave. Que exala esse aroma? São as suas flores brancas, são cachos de flores brancas, estão no topo dos ramos, que aparecem no topo dos ramos dos Ligustrums lúcidos e que perfumam as ruas. Portanto, nós passamos por uma rua e sentimos esse perfume do ligustrum. Mas obviamente a mais perfumada mas já vamos lá quando formos às árvores de arruamento, é a tília. A tília, ok, uma árvore que começa a ter também alguma representação da cidade. Continuando aqui na nossa lista, nono lugar. Nono lugar temos o jacarandá, mimosifólia. Então chegamos ao jacarandá. Jacarandá. Vamos então dedicar aqui algum tempo a falar do jacarandá. Então, e curiosamente, como árvore de arruamento, aparece em segundo lugar. Em primeiro lugar temos o Celtis australis e em segundo lugar, como árvore de arruamento, temos o jacarandá. Portanto, o jacarandá ainda está mais acima no top. Vamos só relembrar aqui o critério que estamos a utilizar. Portanto, estamos aqui a utilizar o top, na verdade, dos jardins e depois de vez em quando fazemos aqui uma ligação com o arruamento e de facto, enfim, o jacarandá está aqui no nono lugar das árvores de jardim, mas é a segunda nos arruamentos de Lisboa.
E isto, hoje em dia, e particularmente no dia em que estamos a gravar e nesta semana que vai para o ar, é particularmente visível a presença da flor do jacarandá. Como é que isto aconteceu, esta árvore de repente ter-se espalhado, esta árvore que não é daqui, ter-se espalhado desta forma? Para além do Félix Avelar Berter, que já falámos, mas depois o que é que aconteceu? É pelo seu encanto, não é? Esta árvore é uma árvore encantadora portanto, adaptou-se muito bem. Ela vem da América do Sul. América do Sul. Brasil? Brasil, Argentina, portanto, todos esses países onde ela está muito presente também como árvore nessas cidades desses países. E aqui assim ela veio para ficar. Eu acho que é uma árvore que veio para ficar, porque veio, adaptou-se bem, as pessoas gostaram dela. É muito bonita, também dá uma sombra simpática, assim, com as suas folhas muito rendilhadas. Não sei se o Miguel já alguma vez reparou com atenção nas folhas do jacarandá, parece que são quase de crochê, assim, muito rendilhadas. As folhas são lindas, as próprias folhas, certo, são lindíssimas. Que surgem depois das flores? Que surgem depois das flores, portanto é esse ainda o efeito mais espetacular do jacarandá, é porque rebenta com estas flores azuis alilasadas e só depois é que começam a aparecer as suas folhas e portanto ainda é mais enaltece mais, ainda é mais exuberante, exacerba mais esta cor, tom, exatamente, a pessoa vê mais, porque nós também temos espécies com flores lilazes muito bonitas, como é o caso da Amélia Asdarac, qual seria Paulónia o nome? Tomentosa. Os nomes comuns, sabe? Amélia Asdarac é a conteira, tem assim uns frutos que são assim, parece as bolinhas de um terço, portanto é a conteira. A Paulónia Tomentosa, não sei qual é o nome vulgar, é a Paulónia, provavelmente. Exatamente, eu acabo sempre de dizer sempre os nomes em latim. Eu vou pôr essa informação depois nas redes sociais. Mas a Paulónia Tomentosa também dá uma flor lilás muito exuberante, muito bonita. Também temos alguma representatividade, muito menor que o jacarandá, mas alguma representatividade nos nossos jardins. Mas não tem esta magia do jacarandá, porque já arrebentam com as folhas e com as flores e portanto fica ali tudo misturado e não se destaca tanto esta coloração. Tenho esta experiência e acho que muita gente tem também. Há esta floração em maio. Aliás, ela era celebrada até por alguns intelectuais da nossa praça. Lembro-me que o António Barreto, por exemplo, na altura dos blogs, anunciava o momento em que floriam. Não sei se o Mega Ferreira também não o fazia, mas tenho a ideia que havia assim vários pensadores, várias pessoas da nossa praça, e ela tem um momento também, observo, em novembro, às vezes parece-me que ela também dá uma floração. Exatamente, estas espécies, em algumas situações, em algumas posições solares mais favoráveis, não é? Por vezes conseguem fazer uma segunda floração no outono já. Incrível. A par de, que há uma que eu não posso deixar de dizer, que essa assumidamente dá a sua floração no outono, a par muitas vezes de jacarandás, que é a ceiba speciosa, ou a árvore da Sumaúma. Que é uma árvore lindíssima que temos em Não jardins. Está no nosso ranking, mas a ranking. Ana Luísa está a meter aqui uma cunha. Estou aqui a meter uma cunha porque ela, de facto, nessa altura do outono em que já não temos nada em floração, ela rebenta também com as suas flores cor-de-rosas, e as flores são com um diâmetro quase de 20 centímetros. Com a sua ajuda, porque já tínhamos falado dela, há um exemplar incrível na Praça da Alegria, não é? Exatamente, que até creio que está classificado esse exemplar, que tem um porte enorme, e é um sítio que eu convido a todos a irem visitar. A Praça da Alegria está ali meio escondida, próximo da Avenida da Liberdade, mas que tem espécies muito interessantes, como esta ceiba speciosa, eritrinas, que também são árvores incríveis, com uma flor em vermelha, muito intensa, espetacular, também tudo espécies exóticas. Claro. E que eram novidades na altura dos nossos jardins históricos. Para fechar aqui o tema das jacarandás, não podemos deixar de dizer mais ou menos onde é que elas se encontram, mas hoje em dia estão em muitos lugares. Eu arrisco a dizer Rua Castilho, Parque Eduardo VII, o bairro do Restelo, obviamente o Jardim Botânico da Ajuda, a Estrela, o Jardim da Estrela, e a Avenida 5 de Outubro, não é? Na verdade, a Avenida Dom Carlos I. E a Dom Carlos I, como é óbvio, ali ao pé do Parlamento. Espetacular, não é? Nesta altura do ano também é assim. Eu estava a falar nesta questão também da 5 de Outubro e das Avenidas Novas, enfim.
para saudar ou para assinalar, sobretudo, este movimento, indiferente das questões políticas, não é isso que nos move aqui, é de ter havido uma coisa que eu acho que não é muito comum em Lisboa, que é grupos de cidadãos se unirem para salvar árvores e para reconhecerem esta importância destes seres que, a brincar, demoraram muitas décadas a chegar àquele porte e que não podem ser substituídas por uma plantação só de merceeiro, não é? Agora vamos plantar outras aqui e fica tudo bem. Todas as árvores, independentemente de seja jacarandá ou outra espécie qualquer, chegam a uma altura que atinge o seu final de ciclo de vida e é importante serem renovadas, não é? É importante também pensarmos nas nossas gerações futuras e, portanto, é importante, se nós recebemos este legado, é importante também deixarmos esse legado para as novas gerações que virão. Mas o que eu digo é que no caso dos jacarandás é importante avaliar, e é isso também que tem sido debatido, se de facto essas árvores que vão ser abatidas ou que pensam que, ou que estariam a pensar abater, se já estariam mesmo no seu final de ciclo de vida ou se ainda durariam mais uns anos. Porque até mesmo em questão de benefícios dos serviços do ecossistema urbano, quer em produção de oxigênio, sequestro de carbono, redução de poluentes do ar, uma árvore, quanto maior for o seu porte, mais serviços desempenha ao meio ambiente. Portanto, uma árvore maior, obviamente que tem um desempenho muito superior a uma árvore pequenina. Portanto, mesmo que eu plante 10 jacarandás e arranque eles são umas árvores muito pequeninas, vão precisar nos primeiros anos de cuidados muito extremos para vingar e tornarem-se árvores fortalecidas. E no caso desses jacarandás, não sei ao certo, obviamente, porque elas não estão marcadas, mas nesse registro... Porque muitas árvores estão marcadas e identificadas, não é? Tem quase um bilhete de identidade. Sim, mas não tem lá a data, não sabemos quando é que elas foram plantadas. Mas tem, por exemplo, o registro de um trabalho do engenheiro silvicultor do Instituto Superior de Agronomia de 1939, que eu por acaso fui ver quais eram as árvores que na altura estavam já plantadas na Avenida 5 de Outubro e eram jacarandás. Árvores com 80 anos. Portanto, tudo leva a crer que essas árvores, e os jacarandás têm árvores, se nós formos ver, se nós considerarmos, que é o que tudo leva a crer, que os jacarandás do Jardim Botânico da Ajuda terão sido os primeiros a serem plantados na nossa cidade, ora, esses jacarandás foram do tempo do Bruter, já têm mais de 150 anos. Uau. Portanto, há a ver a longevidade que um jacarandá pode ter, ainda saudáveis. Estamos a chegar ao fim do programa, mas temos ainda muitos temas para falar. Vamos fazer agora aqui uma secção mais de perguntas e respostas rápidas, que eu diria, falando do que estava a falar, tem ideia qual será a árvore mais antiga de Lisboa? É uma pergunta difícil, eu sei. É uma pergunta muito difícil, eu não sei, claro que eu não sei, mas para mim é o dragoeiro do Jardim Botânico da Ajuda. Não é por eu não estou a ser, mas não é por estar neste momento ter a honra de ser diretora do Jardim Botânico da Ajuda, mas de facto há registro de que esse dragoeiro já estaria portanto, como eu já tinha dito anteriormente, todos aqueles terrenos já tinham sido adquiridos antes do terremoto pela família real e, portanto, já estavam ali instaladas quintas de recreio. Estamos a falar de 200, 300 anos. E, portanto, o Jardim Botânico da Ajuda celebrou recentemente os seus 250 anos, portanto, ele foi criado em 1768 e esse dragoeiro é um dragoeiro muito antigo que nós temos no jardim. Se ele já estaria plantado antes da criação do jardim, portanto, imagina a idade que ele tem. Claro. Já falámos das tílias, queria falar, não é uma árvore também, de forma breve, se conseguir. As tílias são árvores fantásticas, quer pela sua sombra, porque a sua folhagem dá uma sombra muito boa, quer pelo seu perfume. As suas flores são perfumadas e, portanto, uma pessoa estar sentada ou passar pela sombra de uma tília é uma experiência uma árvore que está a entrar, de certa forma, digamos, não está no top, mas está a ser mais... Está a começar a ser, de novo, muito utilizada, que ela já tinha sido muito utilizada e agora começa a ser, de novo, muito requerida, porque lá está, é a tal árvore que também tem mostrado ser a tal guerreira, como eu costumo dizer, e tem respondido também muito bem, quer em jardim, quer como árvore de arruamento, e tem-se desenvolvido muito bem. Falou dos dragoeiros, nós não especificámos que o dragoeiro é uma espécie completamente original da Macaronésia, não é? Que a Macaronésia são estas ilhas atlânticas, não é? Os Açores, a Madeira, as Canárias, Cabo Verde.
Portanto, há aqui uma especificidade genética incrível. E há outra árvore também que foi muito importante em Lisboa, que vem dessa região, mas que foi acometida por uma praga há cerca de 15 anos, 20 anos, não é? E que sofreu com isso, que é a palmeira das Canárias. A Fênix canariensis, é verdade. Era uma espécie que era... Portanto, como eu já lhe disse, portanto, as tais novidades, as tais plantas exóticas era o ex-libris dos jardins históricos. E a palmeira, Fênix canariensis, era sem dúvida um desses exemplares preferidos. É uma árvore que realmente existia em muitas quintas até reais, não é? Tem este ar de exótica, mas ao mesmo tempo de estar a presidir. Exatamente, ali, imponente. Aquela assembleia de árvores. E o que é que aconteceu em 2013, 14, não tenho bem presente a data, mas por volta desse período, terá vindo um exemplar, lá está aqui assim o cuidado de não trazermos espécies para os países que não tenham certificado de garantia de fitossanidade. Terão vindo palmeiras infectadas com o escaravelho e portanto, foi uma praga. Foi uma mortandade em todo o Mediterrâneo, uma mortalidade não é? gigante. Não foi só em Lisboa. Gigante. Porque o que é que acontece? Este escaravelho instala-se no topo da palmeira e depois vai comendo todo o espique, não é? Que as palmeiras não têm troncos, as palmeiras são tipo umas herbáceas gigantes e têm o seu espique, o seu tronco é um espique, e portanto os escaravelhos vão comendo o interior do espique, as palmeiras ficam ocas e depois até é perigoso porque podem, num vendaval grande, cair e provocar danos. Ainda hoje vemos muitas desses piques já sem a coroa a copa da palmeira, porque ficaram na paisagem. E sempre possível vão sendo retiradas por questões de segurança. É essa a questão. Estamos mesmo a terminar e eu proponho que façamos aqui uma cunha para cada um. Eu sei que há uma árvore preferida da Ana Luísa, vamos terminar com ela. Eu não posso deixar de falar de uma árvore com a qual eu convivo de alguma forma, ali na zona central de Lisboa, onde passo muito tempo e estudo e calco raio, que é aquela árvore fantástica chamada Bela Sombra, creio eu, que é uma árvore que faz parar os turistas, é uma zona altamente turística, que está na Rua do Limoeiro, também uma rua que tem o nome de uma espécie de uma árvore. Em tempos deve ter havido ali um limoeiro e, portanto, como muitos houve e ainda há nos quintais de Lisboa, eu diria que talvez seja uma certa herança de tempos também passados. Mas temos esta Bela Sombra, que é esta árvore que ocupa uma parte enorme do passeio e as pessoas tiram fotografias e sobem para cima dela. Que árvore é esta? É uma Phytolacca dioica, que de facto tem uma forma muito bonita, muito original, não é? Porque tem aquela base muito grande, parece assim quase uma pata de elefante gigante, e que lhe chamam Bela Sombra porque de facto há uma sombra muito agradável. E aquela base às vezes até abre, faz assim tipo uma casinha e, por exemplo, acaba por ser um espaço muito apetecível para as crianças poderem lá brincarem dentro da minha escola das primária. Phytolaccas dioicas, porque fica ali assim um espaço muito apetecível, Sem uma dúvida. Casinha muito apetecível. Sem dúvida. E, de facto, e também tem uma floração muito bonita, branca, está agora nesta altura assim uns cachos brancos pendurados assim a cair nas árvores. É já um marco turístico de Lisboa e não só, turístico é uma referência, enfim, é bonito também um ser vivo ser essa referência. Vamos agora então à árvore preferida da Ana Luísa, é uma árvore também muito carismática. É uma árvore muito carismática pela sua sobrevivência, que ela foi uma sobrevivente, não é? Portanto, foi uma das resistentes à bomba de Hiroshima e que rebentou, que é a ginkgo biloba. A ginkgo biloba, porque é que eu gosto especialmente dela? Porque tem um porte muito original, portanto, sem folhas facilmente se identifica que é uma ginkgo biloba. É uma árvore caduca, originária da Ásia, e que no outono fica assim com uma coloração dourada e depois perde as suas folhas e fica assim um tapete dourado nas ruas, quer como árvore de arruamento. Temos ali, por exemplo, na Avenida João 21, todo aquele arruamento está com ginkgo bilobas. E depois um jardim encantador que eu gosto muito, que é o Jardim das Amoreiras, em que tem ali assim uns belos exemplares de ginkgo bilobas e que no outono fica assim um cenário lindíssimo. Não podíamos terminar, e sim, eu sei que tínhamos esta, digamos, obrigação, e eu parece-me bem terminar com o caso da laranjeira. É uma árvore também tão digna de ser referida, que em muitos países até laranja tem o nome de Portugal, não é? Exatamente.
Eu acho que a Laranjeira é um dos exemplos, obviamente há imensos, mas é um dos exemplos de facto que o nosso clima é espetacular e que permite termos uma diversidade de espécies, como se mostrou nestes números que nós já falámos, de espécies aqui no país. Esta espécie vem de muito longe. Exatamente, a laranjeira azeda já tinha entrado aqui para a Europa na Idade Média. Certo. A laranjeira doce... Vinda do Oriente, não é? Estamos a falar das Chinas, dessas... A laranjeira doce veio mesmo da China, foi trazida pelos portugueses, aí terá entrado por volta do século XVII e, portanto, passou a ser um fruto muito apetecível, muito desejado. E, de facto, aclimatou-se muito bem no nosso país. Temos, então, o exemplo do Algarve, em que tem laranjais com produções enormes de laranja, e aqui mesmo em Lisboa e em todo o nosso país, eu acho que não há nenhum quintal que não tenha... Há 2 ou 3 ao lado da sede de Lisboa que eu não posso deixar de salientar, porque elas, coitadas, estão a sobreviver às obras que duram há muito tempo e que são obras importantes, claro. Mas quer dizer, há ali umas laranjeiras que dão laranjas em plena sede de Lisboa, é uma coisa incrível. É espetacular. E o que é que mostra que o nosso clima é espetacular? Por exemplo, se nós vamos para Paris, existem as chamadas orangeries, estufas, em que as laranjeiras no inverno têm que ser recolhidas em grandes contentores para dentro da estufa, portanto não podem passar o inverno cá fora. Nós temos o privilégio da laranjeira estar todo o ano cá fora. Ana Luísa, obrigadíssimo por esta conversa. Havia muito mais para dizer, mas já ficámos aqui com uma ideia sobre alguém que estuda também, particularmente as árvores de Lisboa. Obrigado por partilhar o seu conhecimento. Obrigada eu, Miguel. É sempre um gosto falar deste tema que tanto me fascina. Sim, nota-se. Temos de agradecer ao Fernando de Louro Alves, também foi a pessoa que fez aqui a ponte no programa. Ele veio cá no programa sobre Monsanto, também um programa muito interessante. E já agora faço uma referência à sua primeira referência, que foi o Orlando Ribeiro, que falou logo no início e que refletia a nossa conversa antes de termos entrado aqui no estúdio. É realmente um livro que toda a gente deve ler. O Orlando Ribeiro é um geógrafo, é um pioneiro também no estudo académico destas coisas da geografia, e que tem um livro que é a Bíblia, Portugal, Mediterrâneo e Atlântico, que eu convido toda a gente agora no verão a ler. O podcast tem a autoria de Miguel Frente Andrade, sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Siga-nos em histórias.de.lisboa no Instagram, também nas minhas redes sociais, Miguel Franco de Andrade, e aí também vai ser útil esta semana para ver imagens das várias árvores que falámos aqui. E não perca para a semana mais uma História de Lisboa. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt.